Olá, gente bonita e do bem. Bastidores da Paz chegando agora com uma convidada especial, doutora Regina Maia. Quer saber mais? Elida, então, vai conversar conosco sobre essa pessoa fantástica que está conosco aqui. Oi, Regina, um prazer receber você aqui no nosso Bastidores da Paz e é uma alegria te rever, né? Faz muito tempo que a gente não se encontra. E para vocês que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, a doutora Regina Maia, ela é médica radiologista por imagem, a gente vai conversar sobre isso, trabalha na Clínica Sagrado Coração, na cidade de Quirinópolis, em Goiás. Ela é pós-graduada em Psicologia Analítica, fez conosco esse curso na Unipaz Goiás, e é especialista em psicanálise. Então, Regina, é um prazer tê-la aqui. Vamos conversar e dialogar sobre esses temas interessantes que envolvem a sua vida. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Olha, bem-vinda, Regina. Então, nossa, com esse currículo aí, nós podemos fazer algumas perguntas, né? Radiologista, é isso? É essa a especialidade? E Sim. psicologia analítica na Unipaz. E aí, como é que você está fazendo esse casamento aí? Muito boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade. Fiquei muito honrada com essa possibilidade. Então, é interessante pensar, né, que a minha especialidade, radiologia e diagnóstico por imagem, é uma especialidade que busca diagnóstico. O objetivo é o diagnóstico, é o ver dentro, né? Então, seja pelo ultrassom, pela tomografia, enfim, a gente olha através daqueles aparelhos em busca do diagnóstico da condição do paciente. E eu penso que chega a ser assim, até sincrônico o fato da psicanálise, da psicologia junguiana, de olhar para ver através, né? Olhar de um outro lugar. No contexto mente e corpo, eles se complementam. Regina, já tem uma coisa muito interessante, porque você veio da psicanálise, quer dizer, você estudou Freud primeiro, e depois você buscou Jung. Por quê? O que você, ou talvez o que faltou no Freud que você quis complementar com o conhecimento do Jung? Então, Hélida, desde sempre eu tive muito interesse pelo que há nos bastidores da mente. E quando eu prestei a minha residência para radiologia e diagnóstico por imagem, eu tinha a ideia de que eu conseguiria fazer uma perna dentro da formação psicanalítica e outra dentro da radiologia, lendo engano. Que incrível! Não foi possível porque era muito trabalho, muitos plantões. E assim que eu tive a possibilidade de iniciar, eu iniciei com a especialização no Freud. Quando terminei, eu tinha muitas questões, muitas lacunas que eu não conseguia assim, me encaixar dentro do entendimento freudiano. E conversando com algumas pessoas, e desde sempre com muito interesse no Jung, mas o Jung é algo muito cabuloso assim para quem tem uma leitura mais superficial, porque ele é de uma complexidade muito ampla, né, Hélida? Sim. E eu tinha até talvez um medo, né, dessa coisa toda, né? Mas eu tive a coragem, naquele momento, eu penso que foi até um ato heróico, de pesquisar e procurar pela psicologia junguiana. E por uma grande sorte, uma bem-aventurança, quando eu digitei pesquisando em Goiânia, um local que pudesse oferecer essa formação, eu encontrei no site Unipaz Goiás, curso de psicologia junguiana, formação em psicologia analítica. Eu achei incrível. E pensei, Unipaz? Universidade da Paz? Eu não conhecia. Então, assim, foi uma sucessão de bem-aventuranças, de permissões, às quais sou extremamente grata por poder ter encontrado um caminho. Gente, mas eu fiquei agora impressionada. Nunca havia me ocorrido assim
essa curiosidade de conhecer, né, de radiografar o corpo humano por dentro, a sua curiosidade de conhecer este corpo em imagem por dentro, né? E aí você faz uma ponte com Jung, eu digo, meu Deus, sim, tem a ver, só que normalmente nós vamos caminhar por outras searas e não para um corpo interno, né? Mas deve ter mudado um pouco a sua forma de ver. O que mais te inspirou quando você disse, não, eu quero ver este corpo por dentro? Olha, eu, desde o tempo da faculdade, não me interessava tanto pelos medicamentos, pelo tratamento, porque eu tinha para mim que o a priori era mais importante. Consertar o telhado seria mais importante do que colocar o balde embaixo da goteira. Alguma coisa mais ou menos por aí. Então, dentro desse pensamento, dessa lógica da medicina, eu encontrava dentro do diagnóstico a grande pedra, a grande preciosidade da medicina. Tanto é que eu tive um momento de dúvida entre ser patologista ou fazer radiologia, porque o diagnóstico, de fato, foi o que sempre me interessou. Eu fui monitora de patologia por 3 anos, na época da faculdade, que é o diagnóstico definitivo, enquanto que o diagnóstico radiológico ele é presuntivo, é uma impressão diagnóstica. Uhum. Isso, de fato, assim, olhar, por exemplo, você disse de uma radiografia, né? Você olhar uma radiografia de abdômen, por exemplo, e por aquela radiografia você depreender se se trata do sexo masculino ou feminino pelo formato da bacia, depreender qual é a provável faixa etária da pessoa pelo padrão da coluna. Enfim, são tantas informações oriundas de uma película de filme, né? A gente que é de uma geração anterior, que agora é tudo digital, né? Ali tem inúmeras informações acerca da pessoa no âmbito do material, do físico. Uhum. Acontece que também chegou um momento que essas informações, elas também não me satisfizeram, não foram suficientes para minha angústia do entendimento da condição humana. E sempre me surpreendia fazer, por exemplo, um diagnóstico de um câncer de mama da mama direita, mas por que não foi da esquerda? Ou aqueles casos de rinite alérgica que magicamente desaparecem. Enfim, as fraturas, por que fratura, segmento do lado direito do corpo, tantas e repetidas vezes, e nunca fraturou um osso do lado esquerdo? Eu entendi que havia aí um código, sabe? E que eu precisava tentar começar a me adentrar nessa seara de mistério, e me permitir isso. Permitir não saber e não compreender. Eu confesso que foi bastante complexo no início, a Hélida lembra muito bem disso, porque, de alguma forma, num pensamento muito cartesiano, eu desejava o pronto, né? Então, pedra na vesícula. É igual a cirurgia, né? Fraturou o osso, ou você opera, ou você engessa. E quando eu caí num ambiente junguiano... cheio de símbolos e mistérios, né? Complexidades. Uau, que incrível a sua jornada. E aí, como foi? Então, aí já começou no primeiro dia, porque, assim, até é interessante dizer disso, né? Eu tenho uma grande amiga e eu disse a ela, olha, vamos ver o que é isso, né? E ela disse, vamos sim. E nós fomos, naquele dia, era a palestra do reitor da Unipaz. O Roberto Crema. O Roberto Crema adentrou, aquele homem franzino, miúdo, ele estava descalço. E havia um número de pessoas diferentes, aglomeradas, assim, de todas as idades, de todas as cores, de todas as formas. E eu achei, assim, muito inusitado o conjunto. Uhum. E quando aquele, né, franzino, delicado, frágil, criatura começou a falar daquela voz
suave, doce. Eu me assentei melhor na cadeira e pensei, nossa, isso não é uma brincadeira. Hélida, eu posso te dizer que foi uma das mais extraordinárias palestras, aulas que eu já pude ter na minha vida. Porque eu posso te assegurar que aquele dia foi o dia em que o meu espírito, a minha alma, enfim, ela calou de uma sede, de um lugar, de um espaço, de um pertencimento, sabe? E enquanto ele falava, eu pensava, meu Deus, então eu não estou sozinha. Então, esse meu anseio, ele é real, ele está sendo validado. Existe gente que caminhou, que está passos na frente, que pode me contar tanta coisa que vai me favorecer. Então, naquele momento, eu respeitei muito a minha trajetória, que me levou até o Roberto Crema naquele dia. E, rapidamente, no intervalo da fala dele, corri e já efetuei ali, né, toda a negociação do curso, efetivei tudo, falei, eu quero pertencer. Que legal, Regina, que legal. Mas ali está, eu acho que é o encontro do corpo, que a Regina nos fala tanto do corpo como uma radiografia, uma fotografia, um material, e aí parece-me que ela vem beber, né? Ela vem beber de um discurso que alimenta não essa só visão material, mas alimenta essa visão, essa nutrição espiritual, né? Então, você se preenche do espírito, exatamente percebendo que aquilo não é só matéria, aquilo é muito mais do que matéria, e a sua vida, ela se preenche nesse sentido, né? Sim, ali foi grandioso, foi um dia grandioso. E dentre a jornada que você fez na Unipaz, que foram 2 anos, né? O curso tem a duração de 2 anos, hoje ele tem a duração de 1 ano e meio, mas nesses 2 anos, o que você poderia considerar, além desse ponto alto, né, com Roberto Crema, o que foi, por exemplo, um conteúdo impactante do curso de Psicologia Analítica, que você, assim, disse, uau, isso daqui contribui para o meu diagnóstico e amplia o meu conhecimento? O que foi que você poderia... Olha, Hélida, eu poderia te dizer de tantas coisas, mas eu penso que eu escolheria o fato de identificar na minha vida, nas minhas ações, no meu dia a dia, alguns padrões arquetípicos de comportamento. E isso para mim, foi de um deslumbramento, de um encantamento, que assim, eu entender que há um inconsciente coletivo na prática, sabe? Na minha ação, que há um inconsciente familiar na prática, nas minhas opiniões, nos meus posicionamentos, e que me regem e que me têm. Então, aquela coisa de habitar uma casa desconhecida e ser regida por um senhor interior desconhecido ficou patente. E isso mudou não apenas a minha forma de ver o mundo, mas, em especial, tem mudado dia após dia a minha forma de me ver, de me aceitar, de me permitir. Então, eu penso que com isso, Hélida, eu me tornei uma mãe um pouco melhor, sabe? Até uma esposa um pouco melhor, uma médica um pouco maior, entende? Assim, sim. Foi grandioso, é um divisor de águas para mim. Então, a Regina já está nos dando aqui umas pinceladinhas do que a gente quer saber nos bastidores, certo? Então, aqui, ó. É claro que nós vamos apresentar a Regina no nosso baú de Pandora. Aqui tem várias surpresinhas, então nosso baú contém várias e várias perguntinhas, sugestões, e eu vou tirar uma, não sei qual é, não sei o que vem, vamos ver o que temos aqui. Vamos achar uma, que elas são algumas pequenininhas, né? Opa! Sinto-me mais feliz quando... Que tal? Sinto-me mais feliz quando sou capaz de melhor ouvir as minhas próprias emoções. E ouvir as suas emoções significa o quê?
estar conectada comigo, que é algo que é um exercício diário que eu tenho tentado no meu dia a dia, manter essa escuta de mim, do que eu sinto, de como eu estou me relacionando com as emoções que surgem, sejam elas positivas ou negativas, e isso tem me feito um bem enorme nos últimos tempos. E como isso acontece com as outras pessoas? Como você lida com a emoção das outras pessoas? Então, olha só, isso é tão incrível assim, por exemplo, essa questão, a gente tem filhos, né? Eu tenho 2 filhas. Então, quando, enfim, elas me desafiam, que são pré-adolescentes, olhar para isso e observar quem está em mim agindo ou reagindo me deixa muito feliz. Então, às vezes, em situações em que o esperado do comportamento da mamãe seria uma bronca, eu, às vezes, estou rindo, não delas ou para elas, mas de mim, de qual foi a primeira impressão, de qual foi do que em mim que movimentou aquela reação. Olha só, aqui tem a Morgana. Vocês querem conhecer a Morgana? Sim, vai lá, vai lá. Apresenta a Morgana. Ela veio conhecer vocês! Meu querido Pet! Essa é a Morgana de Avalon. A Morgana. Ela é uma gata? Ela é uma gata. O tamanho da Morgana. Você tem mais pets além da Morgana? Eu tenho o Bartolomeu Bizâncio. Bartolomeu Bizâncio. Nossa, esse nome é peculiar. É porque ele é enorme. Bartolomeu, então chama o Bartolomeu aí, porque... Vamos trazer o Bartolomeu. Ele também, você adora bichos. Então, eu depois da Unipaz, tenho percebido que há em mim, sim, uma criança muito sequiosa por conviver com esses bichinhos, por deitar com eles, passear com eles, permitir o contato com essa natureza mesmo, assim, do simples, absolutamente simples de estar com eles. Esse é o Bartolomeu, ele é terrível. Terrível? Por que o tabaco é terrível? Aqui! Olha, meu bem, O Bartolomeu, ele é, vamos dizer assim, um pincher peludo. Essa raça ela é muito irritada e irritante, né? Então, ele late muito, ele é bastante nervosinho, só que ele me enche de alegria, porque, assim, eu tô derretida por ele. Quando eu chego do trabalho e eu chamo ele, ele vem correndo e ele faz xixi de alegria. Então eu digo para as minhas filhas... Mostra ele de novo, Regina. Bartolomeu é meu predileto. Já quem fugiu. faz xixi quando eu chego? Só Bartolomeu. Mas a escolha do Bartolomeu foi sua? Como é que você trouxe esses 2 bichinhos para dentro de casa? Antes você não tinha contato? Então, o Bartolomeu, eu me encantei com o aspecto da aparência desses Spitz anão, né? Que eles são muito peludos e muito pequenos. E eu ganhei de presente de Natal. Então, meu marido me deu esse presente, eu fiquei muito feliz, era algo que eu realmente desejava. A Morgana, na verdade, ela é daquelas coisas que a vida organiza, porque minha mãe adora gatos. E eu tinha a ideia de presenteá-la com a gata, e o rapaz de quem eu estava negociando disse assim, olha, eu tenho também uma outra gata para poder vender, e me mandou a foto e nós achamos lindo. Meu marido se dizia até então, meu marido tem 51 anos, alérgico a pelo de gato. Então ficou uma situação delicada, né? E eu conversei com ele falou assim, não, mas eu sempre quis ter um gato, né? E a Morgana chegou aqui em casa. Acontece que ela chegou e encantou a todos, mas ela fez um movimento de predileção para minha filha mais velha. Olha, então a gente tem acesso a ela, porém um acesso mais restrito, entendeu? Como é que o Bartolomeu e a Morgana se dão bem em casa?
Olha, é uma fofura. Eles estão amigos íntimos, mas se um de nós nos aproximamos, por exemplo, ou da Morgana ou dele, aí eles viram inimigos declarados. Porque se eles estão juntos, sem nenhum dos humanos deles se declarar para um ou para outro, tá tudo bem. Mas quando a gente chega aí, não. Aí eles brigam feio. Isaura, vamos para mais uma pergunta do bastidor? Mais uma pergunta do baú, mais uma pergunta do baú. Vou mexer aqui. Baú de Pandora. Baú de Pandora para... Quando alguém fica magoado comigo... Perdão, deu um corte, eu não ouvi. Quando alguém fica magoado comigo... Quando alguém fica magoado comigo, quando você talvez faça alguma coisa que não seja entendida, quando essa pessoa, você percebe que essa pessoa está triste com você, chateada com você, o que você faz? Como é que você reage? Olha, geralmente eu tento me explicar. Eu adoro falar e eu falo muito, então eu tento esclarecer, assim, peço desculpas, eu tenho grande facilidade para poder pedir desculpas. Então eu peço desculpas e tento me explicar. Mas é claro que isso depende um pouco da categoria dessa pessoa. Se é uma pessoa muito querida, muito íntima, a gente fica também um pouquinho triste, né, disso ter acontecido, enfim. Muito bem, olha só. Hoje o seu tempo é dividido, você está o tempo integral no hospital? Como é que é o seu tempo hoje de trabalho? Depois da pandemia, eu mudei a minha rotina, então eu trabalho até 1h da tarde, mais ou menos, na clínica, em loco, e a partir daí eu libero os laudos da minha casa. Então, essa coisa toda digital hoje nos permite, né, essa facilidade. Então, eu tenho ficado em casa, já tem praticamente 1 ano e meio, né? E isso foi uma grande novidade para todos aqui em casa, para essa nova arrumação, né? E você está gostando dessa mudança? Você se adaptou bem a essa mudança com as suas filhas, com seu marido, com a Morgana, como é que é o nome dele? Bartolomeu. Ficou assim, como é que ficou essa convivência? Então, realmente, eu penso que eu tive um ganho muito grande na minha qualidade de vida, porque imagine que eu chego da clínica, daí eu almoço, tomo banho, calço, chinelo, eu fico descalço, bermudão, camisetão, e aí eu trabalho, interrompo para falar com o filho, vejo cachorro, olho no jardim alguma planta, etc. e tal. Então, ofereceu um movimento em que antes eu ficava muito engessada, né? Muito engessada. Agora eu tenho um movimento. Embora algo disso seja real, a gente acaba trabalhando mais quando está em casa, porque eu não consegui estabelecer bem o meu limite de encerrar. Então, tipo assim, 10 horas da noite, às vezes estou lá liberando exame, né? Agora, olha só, tem essa plaquinha aqui, ó. Vamos lá. Quando eu digo assim, quando você ouve essa expressão assim, eu já quis, não, eu já não quis, como é que você complementaria essa frasezinha aqui? Olha, eu já fui muito mais rígida, usando a palavra que eu tinha usado ali atrás, engessado, eu já fui muito mais rígida. O contato com a Unipaz, enquanto uma estrutura, com as pessoas que frequentam a Unipaz, com o curso do Jung, eu tenho conseguido um movimento que me possibilita te dizer que eu já fui mais rígida. Preciso melhorar milhões de anos-luz a minha rigidez, mas já foi pior. Então, hoje você eu diria que você tem mais admiração por você, é isso? Você se admira mais do que ontem? Sim, de fato, sim. Eu poderia dizer, Regina, que você buscou a Unipaz por uma formação, vamos dizer assim, por uma compreensão racional, né, de conteúdos, de conhecimento, mas se eu entendi bem, o ganho que você teve, ele foi muito além daquilo que você veio buscar na Unipaz, né? Você teve um ganho subjetivo que você não imaginava, é isso?
Exatamente, Hélida. Na verdade, assim, se chegasse ao final, né, daqueles 2 anos e pouquinho, e por uma situação qualquer, vocês dissessem, Regina, olha, não temos como te entregar o seu certificado, né? Vamos dizer assim. Eu já estou certificada, você entende? Uhum. A minha subjetividade, a ampliação do meu campo de visão, as minhas possibilidades de leitura. Na verdade, eu me sinto como alguém que adentrou, assim, não estou sendo... não estou falando isso só para fazer um discurso bonito, não, Hélida. É verdade. Eu me sinto como alguém que adentrou um mundo novo, sabe? Assim, um admirável mundo novo, um mundo que existe, do qual eu suspeitava. E que agora aqui, né, nesse espaço de possibilidades, de entendimentos, aí são novas ferramentas, novas... enfim, assim, tudo aquilo que eu construí numa fase da minha vida, numa fase longa de formação, toda aquela edificação, chegou um momento que se mostrou obsoleta. Neste meu admirável mundo novo, do mistério sem fim, eu preciso de novas ferramentas, de novos olhares. Eu descubro que em mim habita alguém desconhecido e que quer ter voz, e que quer sentir, quer ser reconhecido. Então, que assim, para mim, essa questão, ela é real. Eu experimento ela no real. E, assim, mesmo, obviamente, isso me produz muitas questões que geram sofrimento, né? Porque o ego, na verdade, ele não está disposto a morrer para um novo limiar, né? O homem velho que me habita, ele não está cedendo fácil. Então, são embates contínuos, em que eu sofro, tenho dores, angústias, faço terapia, leio, tomo banho de cachoeira, faço qualquer coisa, mas este o caminho. Sim. O que foi? Qual foi o tema do seu trabalho de conclusão de curso? Você falou sobre o quê? Essa pergunta eu imaginei que não ia ficar sem ela. Eu fiquei curiosa com essa riqueza toda, né, que você integrou o Freud com todo o campo da medicina, né, com toda a objetividade da medicina. Eu fiquei curiosa para saber o que te moveu no final. Olha, Hélida, isso também é um dos pontos altos, assim, dessa minha experiência Unipaz Experience. Unipaz Experience, legal. Eu estava fazendo um TCC básico, assim, né? Daqueles que você não tem que pensar muito, nem sentir muito, e que vai dar uma nota razoável e cumprir com a obrigação, ok? Tudo bem. Ok. E, né, já bem encaminhado, já estava praticamente nos finalmente dele, eu vou ao cinema. Bem junguiano. Aí vou ao cinema com a minha família, assistir o filme Shazam. Quando saímos do cinema, eu disse para o meu marido, não, estou muito entusiasmada. Eu tenho assim, uns rompantes de entusiasmo, sabe? Que ele sempre fica reticente quando ele assiste, né? Então ele, Regina, calma, peraí, é um TCC, é uma coisa longa. Não, eu estou entusiasmada, eu vou trocar meu TCC. Eu quero falar desse menino, desse Shazam, desse super-herói. E eu me encantei com aquilo. E dentro de mim eu tive um apelo de escrever sobre o Shazam. Tá, tudo bem. Passada aquela grande euforia, eu fui dar uma pesquisada no material, né, para confeccionar a análise do Shazam. Não tinha nada disponível. Aí foi um problema, porque daí eu já tinha comunicado, né, a orientadora, ela tinha achado interessante, não dava para eu voltar atrás, sabe quando você tá naquele negócio? Então aí, né, arregacei as mangas e vamos estudar então. E aí eu fui pegando o material, né, então, a questão do herói, né, e fui, e tô lá pelas tantas, tendo lido já um tanto de livros e tal, escrevendo, a questão marcante do Shazam é o arquétipo do puer, e tô lá, né, digitando, escrevendo, de repente, assim, ó, mas exatamente como se caísse uma bomba, ou sei lá, enfim, inflasse algo dentro de mim, eu parei tudo, era mais ou menos umas 10 horas da noite, e eu comecei a chorar, assim, sabe? Comecei a chorar e me emociono de recordar disso, porque eu identifiquei
por que Shazam tinha me capturado. Uhum. Eu identifiquei nos elementos o meu próprio arquétipo de puer, a poela que me habita. Uhum. E aquilo foi Uau. tão enorme, foi tão extraordinário, e a partir dali, assim, a forma que eu passei a me tratar, a reconhecer as minhas dificuldades como dificuldades realmente legítimas. Uhum. Então, assim, olha, aí no dia da apresentação, né, eu me emocionei, assim, porque é um mistério sem fim. Que E quando você tem fantástico, um Regina. flash, um insight, qualquer coisa que te faça aquela conexão e te diga sim, yes, é isso aí, está no caminho certo, isso te reconecta, te alimenta. Então, foi mágico. Então, Shazam não é só um desenho, Shazam não é. Shazam encanta as pessoas porque elas se encontram numa projeção. Que maravilha, gente! Claro, esse depoimento, né, Álida? Nossa, fantástico. Esse programa é incrível, Regina, tem sido incrível. O programa Bastidores da Paz, ele tem sido surpreendente. A gente traz aqui uma temática e o que cada convidado nos oferece não só surpreendente, mas nos coloca como seres humanos, né? Que reconhecemos luz, sombra, potencial, desejos, medos, aflitos, realização. Isso tudo são arquétipos que estão aí e nos habitam, né? Muito incrível mesmo. A questão da Unipaz, assim, que a mim, assim, me encanta, é o fato de ter o conteúdo, a instrução, né? Ter o verbo ali, mas é a parte da letra mesmo que tira, no sentido da vida, da alma, daquele amparo, daquele conforto que diz sim, ok, tá tudo bem, tá tudo certo. E você, às vezes, está ali, né, esfacelado por dentro, com questões existenciais, com problemas particulares. E aí a gente chega num espaço que te aceita e te diz, ok, tá tudo bem. Mas não então, só assim, aceita, eu nunca frequentei nenhum espaço que me aceitasse na minha condição humana, mas na minha pior face, entende? Na verdade, ali, o que me convocava era que eu deixasse transparecer e experimentasse viver essa minha versão. Era permitido, não precisava ser bonita e falar bonito e estar com tudo ok, com os livros lidos, as provas em dia, enfim. Não, ali você podia, assim, de repente, só ser você. E eram estranhos os entrosamentos com os amigos, porque, de repente, aquelas pessoas que eram colegas, eles foram virando uma outra coisa, de uma outra ordem, como se fossem quase que cúmplices, né? Então, aquelas pessoas são pessoas que eu tenho na bagagem da minha alma, assim, como criaturas que potencializaram o meu porvir mesmo, sabe? Esse meu vir a ser, que, assim, era cada um deixando transparecer sua ferida, sabe? Assim, ó, com naturalidade, com leveza. E não oferecer uma solução, ninguém ali oferecia solução, sabe? E de repente eu vi que de repente você pode sangrar e tudo bem. Ô, Regina, você foi da turma do Robson? Ou você foi da turma 1? Do Robson, do Humberto, da Paulinha. Do Humberto. Isso. Ah, legal. Às vezes eu misturo, né? Eu olho a pessoa e não sei qual foi a turma. Me parece que a academia, ela falha nesse sentido, né, Regina? Ela esquarteja, ela tira de você esse outro pedaço que a gente é, né? Que você é, que eu sou. Ela olha apenas um pedaço do ser e esquece um mundo grande que complementa esse pedaço. Então, o conhecimento, ele se esvazia, ele fica vazio. Exatamente. Ele fica meio oco. Ele fica árido, né? E quando pega uma pessoa, por exemplo, como eu, assim, eu tenho claramente, dentro das funções psicológicas, né, dos tipos ali, eu sou, obviamente, o tipo pensamento, assim, pessoas que conviveram um pouco comigo já percebem rápido. Então,
o meu mecanismo de ajuste no mundo, ele passa pelo racional o tempo todo. Então, racionalizando, né? É uma função racional. Então, isso que é tão cobrado nas universidades regulares amplia essa condição do racional. Sim. E minimiza e até reprime esse outro lado, como se isso é bobagem, isso é coisa de mulherzinha, sabe? E eu, de repente, me dei conta disso também, que o meu feminino, ele estava castrado, eu própria o fazia. Então, eu me dei conta de que eu estava sendo extremamente machista com a minha própria condição feminina. Essa foi outra constatação que a Unipaz me deu e que, assim, eu serei grata a vida toda, porque quando eu me percebi dessa maneira, e então eu fui estudar as deusas, né, e me identificar com qual delas, e saber que a Afrodite também tem seu espaço, também tem seus direitos. Isso me autorizou tantas coisas reprimidas. Por exemplo, Hélida, você está perdendo. Lembra que sempre na pousada do Beija-Flor, no recanto do Beija-Flor, eu comia aquelas comidas maravilhosas e elogiava sempre. E até algumas pessoas pegavam as receitas e eu sempre dizia assim, eu nem vou pegar a receita, porque para mim é impossível. Nessa pandemia, eu ativando o feminino sagrado, sabe? Assim, entrando em contato com essa coisa de estou em casa, a casa é minha, vou lá no jardim, vejo as florzinhas e tal. Eu me descobri uma boa cozinheira. Olha só! Dei conta de fazer boas comidas. Então, isso, assim, me deu um empoderamento de me sentir, assim, mais fêmea, mais mulher, sabe? Eu sou capaz de cuidar do meu jardim, fazer uma comida, sabe assim? Olha que máximo! Ai, Regina, uma delícia te ouvir. A gente está programando, esperando passar mais um pouco a pandemia, e a gente vai fazer uns encontros das turmas anteriores, sabe? Vamos marcar alguns momentos aqui na Morada do Beija-Flor, onde eu estou agora, né? Que eu e minha mãe nos mudamos para cá, né? Eu estou morando aqui desde que entrou a pandemia, então a gente vai fazer que legal. encontros aqui. Aí vocês serão avisados todos, tá? Muito bom, Regina. Um abraço grande. Um beijo, a gente vai seguir aqui trabalhando. Daqui a pouco temos outro papo. Ó. Esperamos beijo enorme. Você. Eu espero conhecer você pessoalmente na Morada do Beija-Flor, numa imersão que vai ter sábado e domingo com gente maravilhosa lá. O que tu acha? Isso mesmo. Estarei lá, com certeza. Beijão. Tchau, tchau. Beijo, obrigada. Beijo. Tchau. Bastidores da Paz. Realização Unipaz Goiás.